Olá, eu sou o professor Marcos Cabral do canal Física com Jambu. O tema da nossa aula de hoje é ordem de grandeza e algarismos significativos. Vamos aprender juntos? Não saia daí! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física do primeiro ano, onde nós estamos na parte 1, Cinemática Escalar, capítulo 1, Introdução à Física. A nossa aula de hoje é a aula 1.4, onde nós vamos abordar os conteúdos de ordem de grandeza e algarismos significativos. Então, os objetivos que nós esperamos que você alcance ao final dessa aula são: primeiro, identificar a ordem de grandeza de um número. Segundo, identificar os algarismos significativos de uma medida. E terceiro, realizar medidas usando algarismos significativos. Então vamos começar o nosso assunto falando sobre ordem de grandeza. Mas o que de fato é ordem de grandeza? Bem, nada mais é do que uma estimativa, a análise preliminar do resultado de um cálculo. Um cientista, um físico, quando ele chega no seu resultado, da sua conta, a primeira coisa que ele olha é a ordem de grandeza do número para saber se ele não errou nada na conta. Mas nós, no dia a dia, também utilizamos a ordem de grandeza de forma intuitiva. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar que eu estou andando na rua e você me encontra na rua e me para e me pergunta: professor Marcos, qual a sua altura? E aí eu lhe respondo prontamente: meu caro aluno, a minha altura é 174 metros. Você vai olhar para mim: 174 metros, professor? Isso está errado. Na hora você vai saber que a minha resposta não está correta. Como é que você sabe que a minha resposta não está correta? Bem, porque você fez uso da ordem de grandeza. Você olhou para a ordem de grandeza da minha resposta e viu que ela não era compatível com a ordem de grandeza da altura de um ser humano normal. Então, não pode. Então, de forma intuitiva, você usou a ordem de grandeza. Agora nós vamos aprender de forma mais técnica, mais detalhada, como determina a ordem de grandeza de um número. Então, um número escrito em notação científica, n vezes 10 elevado a n, a ordem de grandeza será, de um número será a seguinte: 10 elevado a n, se esse número, se esse n, que é o número da notação científica, ele for maior que raiz de 10. E aqui nós vamos considerar que a raiz de 10 seja aproximadamente igual a 3,16. Ou seja, se o n lá da nossa notação científica, o n maiúsculo, for menor que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Se esse nzão for maior ou igual que raiz de 10, ou seja, maior ou igual que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Simplesmente. Esse aí é um dos critérios, critérios mais usados para se determinar a ordem de grandeza de um número. Simples, não é mesmo? Para a gente entender melhor o que nós acabamos de aprender no slide anterior, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, determine a ordem de grandeza dos números a seguir. Então, temos a letra A, a letra B e a letra C. Vamos tentar identificar. Então, o primeiro fato, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o número e ver se ele está escrito em notação científica. Então, se nós olharmos para o número da letra A aqui, ele está escrito em notação científica, tá certo? Então, nós temos que ver primeiro quem é o expoente da potência de 10. O expoente é 12. E quem é o nzão, da nossa notação científica? O nzão é 9,2. Aí nós vamos olhar para o nzão e ver que ele é 9,2, e aí nós percebemos que ele é maior que 3,16, não é maior que 3,16? Então, nós vamos ter o seguinte: a ordem de grandeza desse número da letra A vai ser a potência de 10 elevado ao nzinho mais 1. Então, esse nzinho é 12 aqui para o nosso exemplo. Então, fica 12 mais 1, 13. Então, é 10 elevado a 13 metros. Essa é a ordem de grandeza da letra A. Vamos ver a letra B? Então, na letra B, novamente, nós olhamos para o número e vemos se ele está escrito em notação científica. Novamente, na letra B, esse número já está em notação científica, onde o nzinho é esse cara aqui, o menos 5, e o nzão é esse cara aqui, 2,3. Então, se a gente olhar para o nzão, 2,3 é menor que 3,16. Ele é menor, é um número menor. Então, a ordem de grandeza do número vai ser a própria potência de 10, elevada ao expoente n, que é quanto no nosso caso? 10 elevado a menos 5 segundos. E a unidade de medida a gente não pode esquecer, que é segundos aí.
Então, essa é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é de 10 a menos 5 segundos. Vamos para a letra C. Na letra C, nós olhamos para o número e vemos que ele não está em notação científica. Então, o primeiro passo é escrever esse número em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá. Então, nós já sabemos que a vírgula andou 5 casas e foi da esquerda para a direita. Então, responde aí. O sinal do expoente, né? Vai ser positivo ou negativo? Negativo, né? Porque andou da esquerda para a direita. Então, vai ser menos 5, e o n, 5,4. Tá vendo? Se você tiver dúvida em notação científica, olhar a nossa aula 1.3. Então, nós temos aí, o n minúsculo é menos 5, e o n maiúsculo, que é esse número que vem aqui na frente, ele é 5,4. 5,4 é maior que 3,16, né? Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Como o nosso n é negativo, então ele vem negativo para cá, 10 elevado a menos 5, tá vendo? Mais 1. Quanto é menos 5 mais 1? Menos 4. Então, a ordem de grandeza do número da letra C é 10 a menos 4 metros. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Então, determine a ordem de grandeza dos números a seguir. Letra A, letra B, C, D e E. Então, eu vou pedir para que vocês deem pause no vídeo e tentem resolver essas questões que estão aí. E, em seguida, vocês olham o gabarito que eu vou deixar aqui na tela. Tá ok? Então, vamos lá. E aí, vocês conseguiram resolver? Então, aqui está o gabarito, como prometido. Comparem os resultados que vocês obtiveram com o resultado do gabarito. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que eu vou buscar olhar os comentários e responder. Tá ok? Agora nós vamos falar do nosso segundo tópico, que é algarismos significativos. Os algarismos significativos têm tudo a ver com medidas e o grau de precisão do nosso equipamento de medida, seja ele uma trena, uma régua, uma balança, um termômetro. Então, os algarismos significativos estão relacionados com essas medidas e com o grau de precisão do nosso equipamento de medida. Então, vamos ver um pouco mais, né, como realizar uma medida de um objeto utilizando algarismos significativos. Então, vamos imaginar que nós queremos medir o comprimento desta barra rosa aí. E primeiro nós vamos utilizar uma régua que ela nos dá uma precisão só de centímetros. Então, essa nossa régua dá uma precisão de centímetros. Então, vamos realizar a medida aí. Quando nós vamos medir uma das extremidades do nosso equipamento, a gente direciona bem no zero. E a outra extremidade, a gente vai medir, fazer a leitura da medida, né? Então, vejam só, nossa régua aí, ela não consegue nos dar uma precisão. A única coisa que ela diz, a tua medida está entre 5 e 6. É só isso que ele pode nos dizer, essa régua. Ou seja, esse teu objeto aí, ele é maior que 5 centímetros e menor que 6. Se eu quero melhorar um pouco essa minha medida aí eu utilizo a técnica dos algarismos significativos. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse meio aí que está pintado em amarelo. Notem que não tem nenhuma divisão nele, né? Não tem nenhuma marquinha. Então, eu vou pegar e eu mesmo vou imaginar 10 divisões iguais. Eu vou dividir em 10 partes iguais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, aproximadamente, tá, gente? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí nós dividimos aí em 10 pedacinhos iguais. E agora eu vou realizar a minha medida perfeitamente. Como eu sei que ele tem 5 centímetros, mas não chega a 6, então vai ser 5, e aí eu vou olhar e vou ver quantos risquinhos eu fiz até chegar no negócio lá, na nossa medida. 1, temos 2, 3 risquinhos. Então, eu vou dizer que essa medida aí é aproximadamente 5,3 centímetros, tá? Aí, o que acontece? Esse primeiro algarismo aí, que é o 5, foi a nossa régua conseguiu medir, tá certo? Foi a informação da nossa régua. Então, a gente diz que esse é um algarismo certo. Esse último aí, que é o 3, não foi a régua que nos deu.
foi nós mesmos que estimamos esse valor, né? Nós chutamos esse valor aí, aproximadamente 3. Né? Então, como ele não é um equipamento, não é uma medida certa, que o nosso instrumento de medida não nos deu, a gente chama ele de duvidoso. Então, essa nossa medida aí tem um algarismo certo e um algarismo duvidoso, totalizando 2 algarismos significativos. 1, 2. Tá? Então, o que são algarismos significativos? São todos os algarismos que temos certeza que foi dado pelo nosso instrumento de medida, e o primeiro algarismo duvidoso, aquele que a gente estima. Tá certo? E agora vamos ver aí qual é a relação dos algarismos significativos com o nosso instrumento de medida, com a precisão dele. Vamos supor que agora nós vamos fazer a mesma medida do mesmo objeto, só que com uma outra régua mais precisa do que a anterior. Vejam que agora ela tem uns risquinhos entre os centímetros aí. Ou seja, essa nossa régua ela tem a precisão até de milímetros. Então vamos fazer a medida novamente, olha aí. Então nós vemos novamente, certo? A nossa régua agora deu como certo os 5 centímetros e ainda deu como certo o seguinte, ó, se nós olharmos para a nossa medida aqui, ela está entre o segundo e o terceiro risquinho, ó, bem aqui. Né? Então ela está entre o segundo e o terceiro risquinho. Então não chega a ser até o terceiro risquinho, mas está bem próximo. Então se eu imaginar de novo as 10 divisões aí nesse pedacinho, eu posso inferir o seguinte, ó, que a nossa medida é 5,2, porque foi esses 2 primeiros aí, foi a nossa régua que deu, então são os algarismos certos, ó, 5, que eu já marquei aí, ó, vírgula, 1, 2, não chega até o 3. Mas como ele está bem perto do 3, eu estimei que esse número 9 aí, que esse terceiro algarismo fosse o 9. Então você poderia estimar também, poderia ser 8, né, se você fizesse essa medida, mas eu acho que foi o 9, que ele está quase chegando na terceira barrinha. Então esse daí é o nosso algarismo duvidoso. Então vejam agora que quando a gente nós mudamos o nosso instrumento de medida, os nossos algarismos significativos aumentaram agora. Antes era 2 na nossa régua centimetrada e agora são 3 nessa régua que tem as marcações em milímetros. São 3 algarismos significativos. Então nós aumentamos a precisão da nossa medida. Então aí nós chegamos à conclusão que a medição, os algarismos significativos dependem da precisão do nosso equipamento de medição. Tá certo? É a sua vez de tentar realizar a medida do instrumento a seguir. Dê pause no vídeo que daqui a pouco eu venho comentar a resposta com você. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver se está correto? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é fazer a medida aqui. Nós já sabemos que o objeto está entre 3 e 4 na medida, né? Então é 3 centímetros, né? 3, e aí nós vamos contar o número de barrinha até chegar bem aqui, ó. Então é 3,8. E aí nós notamos que a nossa medida está entre a barrinha 8 e a barrinha 9, né? Bem aqui. Então é nesse espacinho que você vai imaginar 10 divisões e tentar inferir. Então eu olho para aí, eu vejo que ele está mais próximo da barrinha 8 do que da barrinha 9. Então eu considero que essa nossa medida é aproximadamente 2. Então, é 3,82 centímetros. Esses 2 primeiros números aí são os números chamados certos. E o último vermelho, que foi aquele que nós estimamos, eu chamo ele de duvidoso. E aí, você acertou? Não se preocupe se o seu duvidoso não foi 2, mas foi 3 ou foi 1 aí. Não é? Teve uma diferença do meu resultado. Mas, como esse próprio nome diz, é um algarismo duvidoso. Vai depender de quem realiza a medida, tá certo? E agora mais um exemplo para vocês tentarem fazer a medida. Daqui a pouco eu trago a resposta para vocês. E aí, vocês conseguiram fazer? Então, a minha resposta foi essa aqui, 10,32 centímetros. Né? Então, são 3 algarismos certos e o último ali é o algarismo duvidoso. Agora nós vamos realizar mais um exemplo, o exemplo 4, onde eu peço para que vocês indiquem o número de algarismos significativos das medidas a seguir. Então, nós temos aí a letra A, letra B, letra C, letra D.
Então, na letra A, nós temos 13,3. Para a gente saber o número de algarismos significativos, basta a gente olhar para cá e ver, ó, esses dois aqui são os dois algarismos certos e esse aqui é o algarismo duvidoso. Então, é fácil, são 3 algarismos significativos que nós temos na letra A. Na letra B, nós temos um detalhe aqui, ó. Esses dois zeros aqui, ó, eles não contam como algarismo significativo. Eles só contariam como algarismo significativo se tivesse um número na frente deles. Tanto na frente desse, né, ou na frente desse aqui. Mas como não tem, esses dois zeros aí não contam como algarismo significativo. Então, os que contam é só apenas o 2 e o 3. Então, nós temos aí 2 algarismos significativos no total. Na letra C, 5,89. Aí é fácil de ver os algarismos significativos. Então, temos 2 certos, que é o 5 e o 8, e um duvidoso, que é o 9. Então, nós temos 3 algarismos significativos. Na letra D, ó, apareceu um zero aqui, mas como eu falei anteriormente, ó, tem um número na frente dele. Ó. Temos um número aqui, que é o 3. Então, esse zero aí, ele conta como sendo algarismo significativo. Então, nós temos 1, 2, 3 algarismos, que são os certos, e mais um duvidoso, formando um total de 4 algarismos significativos. Bem, nesse slide nós temos as fontes bibliográficas que nós utilizamos para a elaboração dessa aula. E chegamos ao final do nosso primeiro capítulo, Introdução à Física. Na próxima aula nós vamos iniciar o capítulo 2, que trata sobre cinemática escalar. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar atento às próximas aulas e deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Mas lembre-se, sempre de maneira educada. Até mais!